Convidar aqui na frente agora o pastor Sobrinho. Eu acho que não perceberam, não, nem notaram. Vou convidar aqui na frente o pastor Sobrinho. Olha, melhorou um pouquinho. 20%. Mas louvado seja Deus. Você quer que Deus use o servo dele para falar contigo? Então estende a tua mão para cá. Amém, Jesus. Glorificamos o teu santo nome, Senhor. Pai, é teu filho. Ele se dispôs, Pai, a estar aqui à frente. E ele tem clamado a Ti, Pai, para que o Senhor use a vida dele. Faz isso, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos nos alimentar, Senhor Deus, nos alimentar com a Tua palavra. Unge os lábios do Teu servo e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Estou com o microfone aqui. Graça e paz, queridos. Vocês estão me ouvindo bem? Quem não está me ouvindo, diga amém. Não tem como, né? Então vocês estão ouvindo mesmo. Estou feliz porque durante a semana, refletindo uma palavra, quando o pastor me falou que seria eu já estava refletindo numa palavra e permaneci refletindo nela. E hoje aqui os louvores, a fala, a oração, tudo tem a ver com o que a gente vai refletir aqui. E toda vez que isso acontece, eu fico feliz porque eu vejo que não sou eu mesmo, aí eu fico mais feliz ainda. Abra sua Bíblia aí em Filipenses. Nós vamos passear um pouco nesse texto, mas o versículo base é Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6. Enquanto vocês procuram aí, vou pedir que vocês orem também por Daniel, meu filho. Desde ontem ele está com essa virose aí passando um pouquinho mal, mas hoje ele já está beleza, já estava bem melhor. Então amanhã ele já está 100%, mas ore por ele. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim. Esse é um texto conhecido, acho até que já preguei sobre ele, vocês já devem ter ouvido outras pregações sobre ele também, mas eu queria compartilhar com vocês o olhar que Deus me deu sobre esse texto essa semana. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pronto, esse é um texto, é mais um texto daquele que a gente pode ler e ir embora. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que Deus falou no meu coração de uma forma muito simples sobre esse texto e que eu espero que essa mesma simplicidade também chegue a você. Vai, amiga, ligeiro. Aí eu entendi que era amiga, não era não? Miga? Então, vai, amiga, vai ligeiro. Amiga foi? Então pronto, então está tudo certo. Esse texto, toda vez que a gente vê desse texto, ouvir falar desse texto, a gente sempre remete a ele como um texto de consolo para quem está aflito. Sempre é assim, está aflito, então esse texto traz um conforto só em ler ele, né? O texto diz, não fique ansioso por coisa alguma e tal. Aliás, se você ler Efésios 4, ou Filipenses 4 todo, o texto todo passeia nesse sentido. Principalmente até o versículo 10. Mas no 4, no 6 e no 7, ele especificamente fala disso. E quando eu comecei a refletir, eu tinha ouvido muitas pessoas ao longo da semana e conversado com muitas pessoas, e basicamente o que rondava a situação delas era o tal do problema com a ansiedade. E aí eu percebi que, talvez por querer sofrer a dor junto, e talvez por estar olhando com o foco de um jeito que não era para olhar, eu comecei a perceber que talvez eu tivesse também ansioso. E eu falei, Deus, como é que é esse negócio aí? E aí eu comecei a orar por isso, lá para segunda, terça-feira, e comecei a estudar esse texto, a ver textos relacionados a esse texto, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso entender e pesquisar, talvez até de uma forma mais científica, menos espiritual, o que é ansiedade. Porque o ponto de partida, o texto diz que não é para a gente ficar ansioso com coisa alguma. E já que não é para eu ficar ansioso, eu preciso entender o que é ansiedade, já que não é para eu ter. E a definição que eu mais gostei, tem várias definições,
Mas a definição que eu mais gostei, até anotei, é a seguinte. Vê se faz sentido para você. Ansiedade é um estado psíquico, portanto ligado à mente, de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Todo mundo entendeu? Pronto. Aí eu fui para a origem da palavra. O que a origem da palavra quer dizer? A origem da palavra ansiedade vem do latim anxietus, que significa angústia, e do anixius, que quer dizer perturbado, pouco à vontade, sufocar. E aí eu pensei, caramba, é isso. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. O texto diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo vejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Vamos parar primeiro por aí. O texto fala de 3 formas de conexão. A oração, súplica e ação de graças. E eu queria começar por aí. O que é a oração? A oração é a forma de falar com Deus, é a conexão com Deus. O que é a súplica? É a conexão um pouco mais desesperada. É aquela oração de quem está com mais urgência. É a oração de quem precisa que Deus... Sabe aquela sensação de que eu tenho que orar por isso e Deus precisa ouvir isso logo? Não pode ouvir amanhã nem depois de amanhã. Se Ele puder ouvir hoje, seria melhor. É o jeito que eu acho mais fácil de explicar a súplica. E o que é a ação de graças? É a oração de agradecimento do que já aconteceu. Então, nas 3 instâncias de, seja você estando tudo bem, você orando tranquilo, seja você estando desesperado, seja você grato pelo que aconteceu, o texto diz que é isso que você tem que fazer. Mas a ansiedade, como a gente viu, é um estado da mente, é um estado psíquico, ela não é física, ela é psicológica, ela é mental, é algo que a gente decide sofrer por antecedência, a gente sofre de algo que não aconteceu ainda. E aí eu fiquei pensando, mas Deus, por que a gente sofre? E a resposta foi, porque a ansiedade é a falta de dependência de Deus. E o antídoto para essa falta de dependência de Deus é a oração. E por que a gente está ansioso? Porque a gente tem orado pouco. Porque quando a gente ora e se conecta com Deus, a gente recebe o antídoto antes do vírus. Porque se a ansiedade é eu antecipar algo que não aconteceu ainda e sofrer por isso, e a oração é eu me conectar com Deus, e me conectar com Deus é ter paz, logo se eu me conecto com Deus eu não fico ansioso. E se eu estou ansioso, é porque eu não estou me conectando. E se eu não estou me conectando, é porque eu não estou orando. E eu não estou falando de você que faz aqueles 3 minutos sagrados antes de dormir. Eu estou falando de orar. Eu estou falando de se conectar de verdade com Deus. Hoje eu vi um testemunho de uma menina, ela era uma atriz famosa, e ela hoje tem um podcast famoso, e uma pessoa perguntou para ela o que mudou da vida dela, para ela deixar de ser atriz lá de novela, e hoje ser uma cristã. Ela tem dado um bom testemunho até onde eu tenho acompanhado. Ela disse que tudo mudou quando ela passou a orar entre 10 e 12 horas por dia. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu sou uma fraude. Ela começou a orar entre 10 e 12 horas por dia. Isso talvez seja o tempo que você está dormindo. Pastor, ninguém dorme 10 a 12 horas por dia não. Rapaz, eu dou uma lista de uns 10. Viu? Esse talvez seja o tempo que você está trabalhando. Esse talvez seja o tempo que você está reclamando. 10 a 12 horas por dia. Será que você consegue? E ler a Bíblia então? Será que 10 a 12 horas por dia é o resultado da soma da sua oração com o tempo que você gasta para a leitura? Será que dá 10 a 12 horas? Hein? Mexer no Zap 10 a 12 horas? E aí me veio a pergunta, que essa é a pergunta-chave, que eu até falei para o pessoal da mídia lá. Esse é o tema da mensagem. O que tem ocupado sua mente? Porque, vamos raciocinar, se a ansiedade é antecipar algo que não aconteceu ainda e começar a sofrer por isso, e o antídoto disso é a oração, e se eu orar, eu me conecto com Deus e, portanto, não tenho ansiedade, eu preciso perguntar o que é que tem ocupado a minha mente. Se é o desejo de orar ou a palavra, ou se é me antecipar com algo que não aconteceu ainda. E aí eu comecei a pensar, mas o que é que tem ocupado minha mente? E aí o próprio texto, se você continuar no verso 8, se o pastor da mídia puder colocar aí o verso 8, ele responde essa pergunta.
onde você diz, o que é que tem ocupado sua mente? Olha a recomendação aqui, Paulo está falando para o povo de Filipe, mas serve para nós. Olha o que diz o 8, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Deixa o texto aí na tela, não tira não. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o texto diz, não ande ansioso com coisa alguma. E não andar ansioso é não sofrer de véspera com algo que não aconteceu ainda. E a gente só sofre de véspera com algo que não aconteceu se a gente decidir pensar nisso. Porque quando a gente se pega pensando em alguma coisa, aí você pode dizer assim, não, pastor, mas um dia eu estava de boa em casa, e de repente eu estava pensando nessa coisa que nem aconteceu ainda e que me fez sofrer por antecedência. Eu não decidi pensar nisso, mas você decidiu não pensar nessas coisas do versículo 8. Quando você decidiu não pensar nessas coisas, você deixou sua mente livre para pensar naquilo que você não devia pensar. E o que o texto está dizendo é, nessas coisas, pensem. E aí quando você vai para... Quais são as coisas? Vamos lá, tudo que for verdadeiro. Portanto, esquece, para de pensar na mentira, para de pensar no que você vai falar de mentira, no que você recebeu de mentira. E se você está pensando no que vai falar de mentira, já começa a pensar em se converter logo. Pense em tudo que for nobre, ou seja, se aquilo não tem valor, se não tem valor para você ou para alguém, para de pensar nisso. Tem gente que passa o dia todo pensando em como alguma coisa pode afetar, pode destruir, como alguma coisa pode fazer mal e esquece de pensar nas coisas que podem fazer bem. Pensamento nobre é você pensar naquilo que tem valor. Depois ele diz, tudo que for correto, ou seja, muitos de nós estamos aflitos e sofrendo no dia a dia, porque nós estamos pensando em coisas que podem acontecer contra nós, ou que pode acontecer se nós fizermos algo que não for correto. Para de pensar nisso. Começa a pensar nas coisas corretas que você precisa fazer. Eu quero pensar nas coisas corretas, e eu pensando nas coisas corretas, eu vou fazer as coisas corretas. Se eu fizer as coisas corretas, Deus vai estar comigo, e se Ele estiver comigo, eu não tenho tempo para ficar angustiado. Depois ele diz, tudo que for puro. O que é tudo que é puro? O que é uma coisa pura? É uma coisa que não tem mistura. É uma coisa que você pensa na essência. E deixa eu dar logo uma sugestão para você pensar em algo puro. Pense em Jesus. Para de ficar pensando nessas coisas doidas que estão acontecendo aí. Tudo que for amável. Tem gente que se a gente pedir para falar as pessoas que a maltrataram ou que fizeram mal, ou as pessoas que não merecem ser tratadas bem, tem a lista na hora, na ponta da língua. Mas se perguntar quem são as próximas 10 pessoas que essa semana você vai amar, talvez você não consiga contar na ponta das mãos. Talvez você tenha dificuldade. Porque nós não temos o exercício natural de fazer a lista de quem vamos amar essa semana. A gente tem o exercício de fazer a lista de quem a gente vai se defender e, se der tempo, de quem a gente vai machucar. Mas a lista de quem a gente vai amar, de verdade, quem pega um papel assim, ou na cabeça e faz assim, essa semana eu vou manifestar um amor diferente na vida de fulano, cicrano, quem faz isso, de verdade? Agora, se eu perguntar, quem te fez mal no último mês aí, que se você pudesse, você soltava um raio fulminador, daquele de desenho animado, que a pessoa vira poeirinha. Talvez você tenha uma lista até de uns 20. Eu falei 10 assim, porque dá para usar a mão, mas talvez você tenha uma lista de uns 20. E aí o texto diz, tudo que for de boa fama. Pensa nas coisas que podem edificar, que podem fazer bem. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, ou seja, se não tiver excelência, se não for algo que vai edificar, que vai somar, que vai mudar, e se não merece louvor da parte de Deus, nem pense nessas coisas. E vamos combinar, se a gente fosse fazer uma lista de uma coisa que fosse verdadeira, uma que fosse nobre, uma que fosse correta, uma que fosse pura, uma que fosse amável, uma que fosse de boa fama, uma que fosse excelente, uma que tivesse louvor, não ia dar tempo para a gente pensar no que não presta? A Bíblia está dizendo para a gente, nessas coisas, pensem. E aí o texto diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. É assim, E ela fala dos 3 jeitos de orar, né? Da oração, da súplica e da ação de graças. E ele diz assim, antes tudo seja conhecido, olha como ele diz,
vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Ou seja, você precisa dizer a Deus aquilo que pode vir a gerar ansiedade em você. E por que a gente só procura Deus quando a gente já está ansioso? Na maioria das vezes não é assim? A gente está sentindo uma angústia, tem algo pesando no nosso coração, aí a gente vai lá, Deus, por favor, não aguento mais. E a gente chora. Tem gente que só chora quando o leite já derramou. E por que a gente faz isso? Porque a gente não lê, a gente não está acostumado a ler e entender o que a Bíblia quer que a gente faça. E o que ela quer que a gente faça? É para a gente não andar ansioso com coisa alguma. Olha que conexão incrível. Se não é para eu andar ansioso, logo eu não posso antecipar sofrimento de algo que não aconteceu. E como é que eu faço isso? Comunicando para Deus antes que aconteça. E como é que eu comunico para Deus antes que aconteça? Orando. No final das coisas, tudo acontece porque não temos orado. Pastor, mas isso é simples demais de resolver. Não, é simples, mas não é fácil. Porque se eu perguntar qual é a solução para você não ficar ansioso, se fosse uma prova, e eu fizesse a pergunta baseada no que eu acabei de dizer, vocês iam dizer, orar. É a coisa mais fácil do mundo. Aí eu pergunto, e quanto você tem orado? Aí você vai dizer, não, realmente eu não tenho orado, mas a partir de hoje, porque o senhor pregou isso aí, eu entendi, eu vou orar. E sabe o que vai acontecer amanhã? Você vai orar tão pouco quanto você orou hoje ou ontem. Porque se você não entender que a angústia é um processo que se estabelece antes mesmo de aconteça, porque sua mente está no lugar errado, se você não entender isso, amanhã sua mente continuará no lugar errado. E amanhã você vai continuar sofrendo com angústia do mesmo jeito. E aí o texto diz, o que é que tem ocupado sua mente? Essas coisas que nós lemos no versículo 8. Dessas coisas que eu listei aqui, que eu falei que está no versículo 8, quantas destas ocuparam sua mente na última semana? Quantas coisas boas, quantas coisas amáveis, quantas coisas puras, quantas coisas dignas de louvor ocuparam sua mente? Ah, pastor, o senhor está falando isso, que o senhor não sabe o que é que eu estou enfrentando. É por isso que o senhor está falando isso. Aí eu vou dizer para você, tu é que não sabe o que eu estou enfrentando. E ninguém sabe o que é que o outro está enfrentando. É por isso que a Bíblia não diz, João, Vanderlei, sobrinho. A Bíblia fala com você sem dizer seu nome. Porque se fosse para olhar a sua situação específica, a Bíblia viria com o nome de cada um. Mas o que é que ela está dizendo? É uma fórmula geral para todo mundo. Por quê? Porque independente da sua condição, independente de onde você mora, independente de quantos anos você tem, independente de qualquer coisa, a conexão com Deus, ela se estabelece da mesma forma. Mas sabe o que é que eu aprendo quando eu entendo que a conexão com Deus acontece da mesma forma? É que a desconexão também. Quando a gente se desconecta de Deus, se a gente for fazer um levantamento, a gente vai ver que das 10 maiores causas, no nosso ciclo, 8 estão ali sondando entre a gente. Mas tem uma que é a top 10, nós escolhemos desconectar. E aí você vai dizer, mas pastor, eu nunca escolhi me desconectar de Deus, não. Eu nunca disse, Deus, eu não quero. Talvez você nunca tenha dito isso. Mas quando você escolhe qualquer coisa que não seja Deus, você está escolhendo se desconectar dele, porque não pode haver um pouco de Deus e um pouco de treva. Ah, pastor, mas isso é muito radical. Bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho é isso. Ah, pastor, mas então eu não posso ter Deus e ter um pouquinho do mundo? Não. E se eu escolher ter um pouquinho dos dois, você já escolheu o inferno. Simples assim. Ah, pastor, mas eu sou legal, eu não fumo, eu não bebo, eu respeito meus pais, eu não roubo nada de ninguém, só de vez em quando que eu faço. Não tem só de vez em quando. O que o texto está dizendo é, dessas coisas ocupe sua mente. Não é, ocupe sua mente dessas coisas quando você estiver mal, ou quando tudo estiver difícil, ou quando você quiser falar com Deus. O tempo todo, sua mente precisa estar ocupada nessas coisas. Aí você vai dizer, pastor, mas não é fácil. E quem disse que era fácil? Agora experimenta ficar com a sua mente o tempo inteiro ocupada pelas coisas do diabo para você ver o que é difícil. Experimenta acordar, trabalhar e dormir com a opressão do diabo na sua mente dizendo que você não é, dizendo que você não consegue. Aí você vai ver o que é difícil. Agora experimenta ocupar sua mente quando sua despensa estiver vazia, quando você estiver doente, quando você estiver passando dificuldade, você acordar e dizer assim, Deus, nada disso importa. Importa é a tua presença.
E importa que, ainda que eu sofra todas essas dificuldades, eu não vou arredar o pé. Eu estou aqui porque a palavra que o Senhor tem para mim é uma palavra de vitória. É uma palavra que vai acontecer. A porta já está aberta. Nós ouvimos aqui outro dia, a porta já está aberta, eu vou entrar. E para eu entrar, eu não preciso estar com a minha despensa vazia, nem com a minha conta bancária cheia, nem com o meu bolso cheio. Eu só preciso querer entrar. E quando eu quero entrar, pouco importa o que eu deixei para trás. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, é isso. Todas as vezes que eu fiquei, começando por mim, né? Para você não dizer que eu estou falando de sua vida, vou falar da minha. Toda vez que eu, porque da minha eu posso, que eu não posso zangar comigo mesmo. Eu até posso, né? Mas não tem, é um trabalho besta. Se todas as vezes que eu fiquei angustiado, todas as vezes que eu pensei em desistir, todas as vezes que eu fiquei triste, todas as vezes que a doença física me abateu e eu achei que não tinha jeito, todas as vezes que essas coisas aconteceram, elas só aconteceram porque eu acreditei que elas podiam acontecer. Se na hora que a coisa se levantou contra mim, eu dissesse, nem se levante, não tem espaço para você aqui, minha cabeça só tem espaço para as coisas de Deus. Nem venha que você não vai entrar. Ela entrava? Não entrava. Muitas das vezes, muitos dos pensamentos que estão levando a gente para a derrota, eles vêm porque a nossa cabeça tem espaço vazio para essas coisas. E o que o texto está dizendo é, não deixe espaço vazio para essas coisas. A sua cabeça precisa pensar no que é puro, no que é verdadeiro, no que é amável, no que glorifica a Deus. É nisso que você tem que pensar. Senão, não vai haver diferença entre você e a pessoa que não é cristão. Que diferença vai ter? Ontem eu ouvi uma coisa interessante, queria compartilhar com vocês. Não tem a ver com esse texto, mas tem. Eu quero compartilhar. Não tem, mas tem. Não tem na origem do texto, mas faz sentido agora. Você vai ver. Uma pessoa pregando falou assim, nós fomos convidados para ser sal. E a gente fala assim, sal e luz, não é assim que a gente fala? E toda vez que a gente fala, vem sempre o mesmo raciocínio na nossa cabeça, quer ver? Quando a Bíblia fala da gente ser sal, ela fala muito relacionado, toda vez que a gente fala disso, a gente pensa em ser sabor. Dá sabor, sal como algo que dá sabor. Porque uma coisa sem sal, quando a gente fala assim, vixe, fulano é sem sal, né? É por quê? Porque aquela pessoa é sem graça. A gente não vai literalmente botar sal na pessoa e comer. Mas é porque ela é sem graça. Se você pega uma comida sem sal, quem é obrigado a comer sem sal, por exemplo, por questões médicas, chega um tempo que acostuma, mas no começo não é difícil? Por quê? Porque comer sem sal é ruim. Então, toda vez que a gente fala de sal, a gente sempre remete à ideia de que nós precisamos ser sal para que a gente dê sabor à vida de alguém. Sim ou não? Sim ou não? Pronto. Esse é o comum da gente pensar. E qual foi a reflexão que essa pessoa trouxe que eu achei incrível? É que o sal tem uma outra característica, que nós cristãos precisamos ser sal nesse sentido. Sabe qual é? Ele dá sede. Começa a pensar nisso. O sal provoca sede. E eu e você, estamos sendo sal só para dar saborzinho na vida das pessoas, ou nós estamos provocando nelas a sede por Jesus? O que a nossa cabeça está ocupando o tempo? Nós estamos pensando durante o dia em como nós podemos ser sal na vida das pessoas, para que elas tenham sede, ou nós estamos pensando só em como ser sal na vida das pessoas, para elas poderem dizer por aí que elas conheceram Jesus através da gente, e a gente ficar todo vaidosão, porque a pessoa vai dizer, foi no dia que fulano pregou que eu aceitei Jesus. Foi aquela irmã que falou para mim, eu aceitei Jesus, e a gente fica como se fosse algo assim, da gente pôr na cabeça para todo mundo ver. Mas a gente só quer ser sal naquela comida que a gente olha, vê que está sem sal, mas de repente é legal. E naquela panela vazia que nem a comida tem, a gente quer ser sal? O que a nossa cabeça está ocupando? O que a nossa cabeça está pensando? No dia a dia, nós estamos só nos preocupando com os nossos problemas. Porque a minha despensa está vazia. Porque a minha conta está zerada. Porque eu estou com dificuldade. Porque meu marido. Porque minha esposa. Porque não sei o quê. E lista um monte de problema. E a pergunta é, você foi instrumento para resolver o problema de quem essa semana? Porque você ia adorar que Deus mandasse alguém para ser instrumento para resolver o seu, sim ou não? Você ora, Deus manda uma resposta para mim, alguém. E você já parou para pensar que tem alguém orando igual a você? Você está disposto a ser a solução de problema de alguém, ainda que os seus não tenham sido resolvidos ainda? No que sua cabeça está sendo ocupada?
Você está sendo ocupado, sua cabeça está sendo ocupada pelo evangelho que diz que você tem que abrir mão, que você tem que ser pelo outro, que o sacrifício por você foi pago ao ponto de que você não tem mais desculpa para não sair do lugar. Você quer pregar o evangelho que diz que independente da sua condição, você tem que me dizer, eis-me aqui, ou você quer pregar o evangelho que só prega quando o seu problema está resolvido? Talvez você tenha passado essa semana e tenha sido a semana mais dura da sua vida. Essa semana para mim foi muito dura, muito difícil. Coisas que eu achei que ia dar certo não deram. Aí de repente meu filho ficou doente, meu pequenininho, começou a vomitar, A Daiane acordou de madrugada, Daniel vomitou. Eu estava no quarto com o Davi, ela estava no quarto com o Daniel. Porque eles, de vez em quando de madrugada, ele acorda e vai lá para a minha cama e me expulsa da minha cama, o meu pequenininho. Porque ele tem a unção do ventilador. Sabe como é? Que deita na cama e fica... Aí quando ele deita na cama, não dá para deitar com ele, porque ele fica girando. Aí como ele deitou, eu vi que ele estava molinho, eu levantei, deixei ele com a Daiane e fui deitar com o meu outro filho. Parecia que eu estava adivinhando para ele não vomitar em mim. E aí a Daiane levantou e disse, ó, Daniel vomitou. Aí ela levantou, limpou, eu levantei, dei banho nele. Daqui a pouco ele deitou, eu orei e disse, Deus, é o seguinte... Eu oro assim. Eu disse, Deus, é o seguinte, Daniel está aqui, ele é seu filho, o Senhor tem propósito na vida dele, e ele está vomitando, eu não sei o que é, não sou médico, e ainda que fosse, eu não saberia sem fazer exame. Então, a única coisa que eu posso fazer é entregá-lo em tuas mãos e dizer, cuida dele, para que essa noite ele não tenha mais nenhum problema, e se ele tiver que ter, porque se for uma virose, alguma coisa, não sou eu que vou cuidar, então o Senhor toma conta dele, dá ele um sono restaurador, para que amanhã ele esteja bem, e fique tudo certo. Que eu vou para minha cama deitar e ele vai ficar bem. E aí Daiane fez amém. E o que aconteceu? Ele deitou, dormiu como uma pedra. Daiane dormiu como uma pedra maior que ele. Eu dormi e deu tudo certo. O que aconteceu de manhã quando ele acordou? Vomitou de novo. Talvez a gente pensasse assim, poxa, minha oração não funcionou, minha oração foi só da madrugada. Mas vamos combinar, se ele estava com a virose, é normal ou anormal ele continuar vomitando? Totalmente normal. Vai se estabelecer, ele vai passar um dia vomitando, vou hidratar ele vai ser medicado, no final do dia ele vai estar bom. Se for uma virose vai levar um dia, 2, se for uma coisa mais, se for outro tipo de virose pode levar uma semana. Não tem por que desesperar. O que eu fiz hoje com ele? Hidratei, mediquei e fiquei monitorando. Ele comia, chegou um determinado momento que eu fui ver, disse que o povo está dizendo que essa virose leva uns 2 dias. Eu fiz a conta, falei, está perto de terminar. O que aconteceu hoje de tarde? Agora de tarde ele foi medicado, não vomitou, está bem, estava molinho ainda, por isso que eu não trouxe ele. O que vai acontecer amanhã de manhã? Ele está bom. Porque é um ciclo. Eu não posso me desesperar porque ele é pequenininho ou porque... É um ciclo. E se Deus quisesse encerrar esse ciclo, encerrando na madrugada da oração, encerraria. Se ele não quis encerrar, ele vai ter que passar pelo ciclo. E o que é que eu vou fazer enquanto ele passa pelo ciclo? Vou ocupar minha mente com o que é bom, com o que é amável, com o que tem louvor. Eu vou me ocupar minha mente com a virose, eu sou médico. Eu vou ocupar minha mente com o que tem que cuidar. Quais são as coisas que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer por Daniel? Ele está assistido, está medicado? Tá. O que é que eu vou fazer? Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? E talvez se Deus dissesse, sai agora e vá falar do meu amor para uma pessoa, talvez alguém de vocês me visse na rua e dissesse, opa aí, está na rua, o filho lá morrendo, e ele está na rua. Você sabe por que talvez você falasse isso? Porque a sua cabeça, a sua mente, não está no versículo 8 de Filipenses 4. A sua cabeça talvez não esteja naquilo que é bom, naquilo que é agradável, que é amável, que é justo, naquilo que merece louvor. A sua cabeça talvez esteja naquilo que você acha que é justo. E sabe o que é que eu acho do que você acha que é justo? Nada, pouco importa para mim. O que eu quero saber é o que Deus acha e o que é que Ele manda fazer. E talvez você esteja sofrendo porque você não está dando atenção para o que Deus acha e o que Ele quer que você faça. Talvez você esteja levando a sua vida do jeito que você quer levar, com a sua justiça. Ontem um amigo me ligou, dizendo assim, irmão, estou triste, estou chateado, aconteceu um negócio lá na igreja. Que dia é o culto na sua igreja? Eu falei, não vou te dizer não. Ele, por quê? Eu digo, você começou a conversa do estou triste, estou chateado. Eu digo, qual é o dia do culto na igreja? Você vai para lá e vai sair da sua igreja.
Eu não vou ser essa ferramenta de desordem na sua vida, não. Primeiro você vai me contar o que foi, e dependendo do que foi, eu lhe digo o dia que tem culto lá. Porque é mais fácil eu deixar de ir num culto lá e ir com você na sua igreja, para que você sente com uma pessoa que ele magoou e resolva, do que ele dizer qual é o dia que tem culto na minha igreja. E ele me falou, era uma bobagem, uma bobagem. Aí eu falei, olha, toma vergonha, pega o telefone aí, liga para essa pessoa que falou esse negócio para você, diga para ela que ela está errada, que você se magoou, e que você quer desculpar ela, que mais importa para você estar bem na sua igreja, com o seu povo, do que você ter razão. E apesar de você ter razão, liga para ele aí agora e diga que você perdoa ele. Se ele disser que não te fez nada, diga que você perdoa a si mesmo, e marca um café com ele amanhã. A sua cabeça precisa estar ocupada com as coisas do reino de Deus, não com essas bobagens. Ele falou, não sei para que eu liguei para você. Eu falei, não sei para que você ligou, agora se você ligou, receba aí. Liga agora para essa pessoa e tem mais. Antes do dia acabar, eu quero que você me mande a conversa que você teve com ela. Ligue, mande ela te gravar um áudio, eu quero saber mesmo se você ligou. Ele ficou assim, daqui a pouco ele foi, no final do dia ele me mandou uma mensagem. Dizendo, eu falei lá com a pessoa. Ela disse que me pediu desculpa lá, mas disse que não foi isso que ela falou não, que foi eu que entendi errado. Eu falei, tá vendo aí? Ainda era pior. Não foi nem o que ela falou, foi o que você entendeu. Nós não temos mais tempo para ficar entendendo as coisas de qualquer jeito. Nós precisamos gastar tempo para entender com clareza o que é que Deus quer. E o que é que Deus quer? É que a gente saia do lugar e vá falar do amor dele, independente da condição que a gente está. E lhe digo mais, quanto pior está a sua condição, maior é o seu chamado de falar de Jesus. Porque quando ele der o testemunho da virada do que está acontecendo com você, vai impactar mais pessoas do que aquele que está abundante aí falando de Jesus. E talvez você esteja usando como desculpa, não vou falar essa semana, não vou porque está difícil, porque Deus sabe a luta. Deus sabe mesmo, e é justamente por isso que você não vai conseguir enganar ele. A sua mente pode até não estar nessas coisas. Você pode até estar achando que você está cheio de razão, mas ele sabe de tudo. Até quando você decidiu que você estava certo e ia enganar ele, ele já sabia que você ia fazer isso. O lado bom é que ele já estava disposto a lhe perdoar. E aí, no verso 9 diz assim, ó, olha que coisa incrível. Filipenses 4, logo depois do verso 8 diz assim, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Sabe o que ele está dizendo aqui para o povo? Tudo o que eu falei para vocês, inclusive essas coisas, de onde deve estar sua mente, de como você deve se portar, de que você não deve ficar ansioso, todas essas coisas só fazem sentido se vocês entenderam e começarem a praticar. Se você sair daqui hoje e daqui a pouco receber uma ligação, uma mensagem, ou se lembrar de algo, e isso te angustiar e te deixar ansioso, não serve de nada. O que o texto está dizendo é, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Eu já vou perguntar para que vocês não tenham desculpa mais diante de Deus. O que eu falei aqui hoje, todo mundo entendeu? Tem alguém que não entendeu? Pronto. Então, se você não levantou a mão porque está com vergonha, eu vou botar você no pacote dos que entenderam. Se você entendeu, você precisa sair daqui e praticar. Deus, perdão, eu cheguei até aqui angustiado. Eu até cheguei angustiado hoje. Porque eu não tinha entendido isso. Não é meu caso, não. Eu estou dando exemplo seu. Você falando. Eu não cheguei angustiado, não. É você falando. É do jeito que eu falei, pareceu que foi eu, não é? Mas não, eu estou falando de você falando com Deus. Abre aspas, você dizendo assim. Deus, eu até cheguei aqui angustiado, porque eu não tinha entendido isso. Eu cheguei angustiado porque assim, minha despensa está vazia, minha conta tem 57 centavos, teve gente que riu porque tem menos de 57, eu estou ligado. Aí, eu fui no aplicativo do banco, olhei e tinha 19 centavos. A despensa vazia. Meus clientes, todos que eu mandei mensagem, ninguém me pediu nada. Está tudo dando errado. Eu não tenho, como é que o senhor quer que eu não fique ansioso? Aí ele vem e diz, como é que eu quero?
Onde é que está a sua mente? Sua mente está nessas coisas? Ou sua mente está nos propósitos que eu tenho para você? Se a sua mente está na confiança de que eu posso fazer, aí é Deus falando com você, para você não pensar que sou eu que posso fazer por você. Se sua mente está na confiança do que Deus pode fazer por você, nenhuma circunstância vai tirar você da presença. Ah, pastor, mas é tão fácil falar isso. É tão fácil falar isso. Deixa eu te dizer um negócio. Tão fácil quanto falar é entender que Deus, ele não mente. E se ele não mente e ele falou isso, vai acontecer. E aí eu fiquei pensando nisso, e aí me veio o texto de Salmos 37, que diz assim, olha que coisa incrível. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o... Pronto. Ó, você aprender, você vai ficar em casa fazendo isso. Você pega o seu caminho e entrega ao Senhor. Confia nele. E aí vai acontecer o quê? Ele vai fazer. Se ele vai fazer, você não precisa se preocupar com o de agora em diante, sim ou não? Se você não vai se preocupar com o de agora em diante, você não pode mais ficar ansioso. Porque a ansiedade é se preocupar com o que não aconteceu ainda. Quem está me entendendo, diga amém. Se você entrega a Jesus e sabe que ele vai cuidar, você não vai se preocupar com o que está por vir. Se você não se preocupa com o que está por vir, você não fica ansioso. E se você não fica ansioso, sua mente vai ser ocupada com aquilo que deve ser ocupado. A raiz do problema, de todos os nossos problemas, é que a gente não tem confiado ao Senhor, porque a gente quer fazer com o que os nossos olhos conseguem enxergar. E quando você não entrega, você começa a maquinar as soluções. E maquinar as soluções, a nossa limitação humana nos permite maquinar as soluções só do jeito que a gente conhece que as soluções são. Se eu disser para você, que se você precisa de dinheiro, se eu disser para você, aponta 3 soluções, você vai dizer, eu vou receber uma herança, eu vou fazer uma venda maior do que o normal. Você vai pensar em coisas que seu olho consegue enxergar, amém? Quem de vocês diria assim, eu vou orar e uma pessoa vai chegar na minha porta e vai trazer o dinheiro? A nossa cabeça coloca isso no final da lista, sim ou não? A nossa cabeça pensa assim, não, hoje eu vou fazer uma venda extraordinária, ou então, hoje vai... A gente não pensa em, eu vou orar e alguém vai chegar... Porque você visualiza alguém chegando na sua porta, tocando a campainha, tudo bem? Deus me falou para trazer um negócio aqui para você. Estava em casa orando e ele mandou eu trazer. Não é uma bênção isso? Mas quem de nós pensa isso como primeira solução? Ninguém. O que a gente pensa é... A gente pensa até na loteria, sim ou não? É mais fácil você pensar assim, rapaz, eu vou jogar, porque o negócio está tão feio que eu vou jogar um cartão que seja. Sim ou não? Você pensa até nisso. Mas você não pensa em vou orar e Deus vai mandar alguém. Por quê? Porque a gente está num nível de desconexão com as coisas de Deus tão grande que a gente nem acredita que esse tipo de milagre pode acontecer com a gente. Se um irmão disser assim, meu irmão, ora aqui por mim que a situação está feia, ora aqui por mim. E você vai orar por essa pessoa, você faz assim, Deus, entra na vida dessa pessoa aqui, eu creio no milagre, eu creio que o Senhor vai mandar a solução para ela ainda hoje, eu creio no sobrenatural do Senhor, na vida do meu irmão, você ora por tudo. Mas essa oração você não faz por você. Essa oração você não faz por você. E sabe qual é a raiz disso? É que talvez você precise voltar a viver o relacionamento de intimidade com Deus, a sua cabeça precisa se conectar de uma forma íntima com Deus, para começar a viver os milagres de Deus, para depois poder falar dos milagres de Deus. Nós precisamos começar a viver esse tempo, onde o milagre acontece primeiro comigo, e a partir de mim, para as outras pessoas. E sabe por que o milagre talvez não esteja acontecendo com você? Essa palavra falou profundamente comigo. Você sabe por que talvez esse milagre não esteja acontecendo com você? Tem a ver com onde está a sua mente, no que você tem pensado. A sua mente tem te conduzido a fazer o quê? A sua mente tem te conduzido a pensar sobre o quê? A sua mente tem te conduzido a adorar quem? A sua mente tem te conduzido a ocupar seu tempo com o quê?
Quanto por cento do seu dia você leva orando e lendo a Bíblia? Jejuando eu não vou nem falar. Quanto tempo do dia você passa lendo a Bíblia e orando? Onde é que está a sua mente? Onde está a sua mente vai dizer onde é que está a sua conexão com Deus. E a sua conexão com Deus é que vai fazer você avançar ou ficar parado. Talvez você seja crente de muitos anos, talvez você seja novo convertido, não importa. Se você estiver desconectado de Deus, você pode estar só frequentando a igreja. Talvez você esteja aqui só frequentando a igreja. Você não falta um culto, nem quinta, nem domingo, reunião de oração, você está colado em tudo. Mas nada acontece de diferente na sua vida. Sabe por quê? Porque você está desconectado. E quando você está desconectado, você pode ter a energia que for. Você pode ser um equipamento de última geração, se você estiver fora da tomada. E o que esse texto me disse hoje é, onde está a sua mente? Você está pensando em algo que é justo, que é bom, que é incrível? Você está pensando nas coisas de Deus ou você está pensando nos seus problemas? Eu queria convidar o pessoal do louvor para vir para cá. E eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Não andei ansiosos com coisa alguma. Ah, Jesus, obrigado. Mas em tudo, pela oração e súplica, estando tudo bem, ou na oração do desesperado, ou na oração do agradecimento, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Aleluia. Enquanto o Ministério de Louvor vai trazer para nós uma canção, eu quero orar por você, quero já convidar o pastor para vir para cá, até para ele orar também. Eu queria que você, de uma forma muito específica, você que tem vivido dias angustiados, Senhor, eu cheguei aqui angustiado, eu preciso confessar diante do Senhor. Eu já entendi que eu não devia estar angustiado, mas eu cheguei aqui angustiado. E eu quero entregar em tuas mãos de verdade. Eu quero agora colocar nas tuas mãos, para que não seja mais eu que lute essa batalha, para que não seja mais eu que com as minhas ferramentas, com o meu braço, que não seja mais eu lutando. Eu estou cansado, eu estou lutando e estou perdendo todo dia. Eu estou lutando e não estou vendo a coisa acontecer, eu não quero mais lutar. Eu quero que o Senhor lute por mim. Eu estava angustiado, eu estava antecipando o sofrimento de coisas que não aconteceram, e isso estava fazendo com que as coisas que realmente estão acontecendo, que às vezes são até pequenas, estão virando gigantes na minha vida. E eu quero, Senhor, entregar em tuas mãos. Eu não quero mais ficar angustiado. Eu quero entregar em tuas mãos, porque a tua palavra diz que o Senhor vai renovar a minha mente e que vai trazer paz por meu coração. Se você estava desse jeito, com algo te angustiando, com algo te deixando triste, com algo te deixando abatido, você se sentindo cansado pela luta por um familiar seu, por um filho, pelo seu casamento, se você estava se sentindo angustiado e você quer dar um fim nisso hoje, talvez não porque a situação vá passar hoje, mas porque você vai deixar de lutar por isso com as suas ferramentas hoje, e vai entregar a Deus para que Ele lute por você hoje. Se esse é o seu caso, saia do seu lugar, venha para cá, se esvazia aí, deixa Deus encher você. Esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo
Talvez você esteja angustiado porque você ainda não teve uma experiência com Jesus. E esse Jesus que traz paz, esse Jesus que faz você no meio da situação de aflição, você ter paz, talvez você não o conheça. E você quer ter essa experiência pela primeira vez hoje. Ou talvez você o conheça, mas há algum tempo você não tem essa experiência. Eu quero que você saia do seu lugar também. Se você quer que Jesus, de uma forma prática, entre na sua vida e mude sua história, para que você não saia daqui como você chegou, para que você não seja mais ou esse cristão morno que você está sendo, ou para que você passe a ser um cristão e passe a ser referência. Se você precisa conhecer pela primeira vez esse Jesus, ou deixar ele ser de verdade a transformação da sua vida, saia do seu lugar, vem aqui também. Nós queremos orar por você. Não fique aí não, saia do seu lugar. Vida eterna, onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Louvado seja Deus. Vamos baixar nossas cabeças. Você que está aí atrás, impõe suas mãos na direção dos irmãos. Ficar ansioso não é mostrar fraqueza, é mostrar um vacilo. É dizer, olha, eu me deixei levar pelo problema e esqueci meu foco, perdi um pouco meu foco. As pessoas que estão aqui na frente são aquelas que estão dizendo, poxa, é verdade, eu acabei me passando. Mas estão aqui por quê? Porque creem na palavra do Senhor. E põe tuas mãos. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. As aflições muitas vezes vêm sobre nós e nos abala. Tu sabes, Pai, Tu sabes exatamente esse abalo, o como nós vacilamos, o quanto nós somos fracos. Mas estamos aqui, Senhor Deus, nos reunindo na Tua casa, porque nós cremos em Ti, sabemos que o Senhor é um Deus que entra com providências, e eu quero colocar diante de Ti, Pai, todas essas vidas que estão aqui, cada um daqueles que veio à frente, Te apresentar e Te pedir, Senhor Deus, visita o coração de cada um deles, refrigera, Pai, refrigera com a Tua mão poderosa, faz essa visitação para que eles entendam que o Senhor está tocando profundamente, o Senhor está entrando com providência, o Senhor está entrando com a Tua mão de poder, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, a cada um destes, Pai, que por algum momento perdeu a direção, também quero clamar que estejam assumindo esse compromisso novamente contigo, de se direcionar corretamente e buscar a Tua face, Pai. Mais de Ti, Senhor Deus. Vai derramando, Senhor Deus, mais de Ti sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos encerrando, lembrando que amanhã nós teremos a reunião dos jovens. E sábado, você que fez o curso, que está encerrando o curso, nós teremos aula, tá? A turma que está fazendo o curso de capacitação aqui conosco no sábado, a partir das 18 horas, amém? A cantina está funcionando hoje, Márcia? Tá? A cantina está funcionando. Vamos impor nossas mãos na direção dos nossos irmãos e vamos abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor
faça vir resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, como óleo precioso sobre a cabeça. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Aleluia. Amado Deus, mais uma vez, Pai, mais uma vez nós glorificamos o Teu santo nome. Mais uma vez nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e Te pedimos em nome de Jesus, Pai, nos despede mais uma vez, nos conduz de volta para os nossos lares e continua, Pai, a dar ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo, amados, esteja com cada um de vocês agora e para todo sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.